Boa tarde, irmãs. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a parte final do capítulo 7, que é sobre o politicamente correto, né? Os autores, eles colocaram uma mensagem muito importante para os pais ali, né, sobre esse assunto. Então, nessa segunda parte, né, do nosso encontro, que eu tô fazendo por vídeo, no caso, eu vou focar nesse assunto, né, pra gente se atentar, entender um pouquinho o que está acontecendo, né, no mundo a respeito dessa questão mesmo da linguagem, né, da linguística. E só recapitulando um pouquinho, no capítulo 7, né, o nosso tema central é a retórica, né, o ensino da retórica clássica. Então, nós vimos no outro encontro, né, o que é retórica, como que podemos ensinar a retórica para os nossos filhos, de que maneira a gente pode começar, né, esse ensino, aprendizado também, desde pequenininhos. E vimos também os motivos, né, para termos esse cuidado de ensinar os filhos a se comunicar bem, a se expressar bem, né? Tanto na oratória quanto na escrita, né? E os autores, eles finalizam o capítulo tratando dessa questão, né? Da linguagem, dessa guerra cultural, né? Que está acontecendo. Então eu separei aqui alguns tópicos, provavelmente será bem rápido, né? É mais um resumo, ainda mais porque eu tô falando no vídeo, então eu vou falar sozinha aqui. E as irmãs comentem aí se tiverem alguma questão. E a gente conversa depois no grupo ou no próximo encontro. E a gente pode prosseguir assim, né? Então, os autores, eles colocam aqui uma questão que talvez não é tão óbvia, que é a questão da guerra cultural, né, que está travada no campo também da linguagem. Então, é muito importante a gente ter primeiro em mente que quem domina as palavras, né, as ideias, domina tudo, né? Quem define os termos vence a discussão, né, como diz o ditado. Então, atualmente essa guerra ela está acontecendo principalmente no campo da linguagem, né? E infelizmente essa manipulação do nosso idioma, né, da nossa língua, tem um objetivo, né, que é acabar com o cristianismo. O objetivo principal é esse, acabar com aquilo que Deus criou, com a criação, né? Então nós vivemos em um tempo em que a raça, gênero, condição econômica, né, são usados não apenas como assuntos legítimos, né? Porque é importante entendermos sobre a raça humana, sobre gênero, mas a ideia não é essa, né? Mas esses assuntos, eles têm sido levantados como pauta para uma manipulação linguística mesmo, a fim de destruir aquilo que é real, aquilo como Deus criou, né? Então, as palavras, elas não passam a ser expressões que visam o conhecimento ou a verdade, né? Mas as palavras, elas passam a ser uma maneira para modificar a realidade. Então, como que isso acontece dentro da linguagem, né? A guerra cultural, ela, diferente do que muitos pensam, né, ela não é só política, né? Ela não está apenas acontecendo ali no campo da política, das leis, ela está nas palavras que usamos todos os dias. E líderes, né, ideológicos entenderam algo que é muito óbvio. Se eles redefinem, né, os termos, eles também vão redefinir a realidade social. Então, como que eles começam, né? Se eu mudo o significado de homem, mulher, família, justiça, verdade, no fim eu mudo a própria cultura, né? Então, é um começo sutil, mas com resultados muito maiores, né? Até abrindo um parênteses, um assunto que eu acredito que todo cristão, né, fica bem, fica com sede de justiça, é o assunto do aborto. E por que tanta gente hoje defende o aborto, né?
Porque no ramo mesmo da comunicação, eles fizeram com que a sociedade olhasse para a mulher e não para o bebê. Então, sempre quando surge esse assunto, os argumentos são olhando para a vida feminina, para o feminino, para a mulher. Então, tem aquela roupagem de cuidado, de aquela roupagem de proteção à saúde da mulher, né? E colocaram na cabeça das pessoas que quando se trata de aborto, é para a mulher que eles têm que olhar, né? Para a mulher que temos que olhar. Então, a conclusão óbvia, né? Que na verdade sabemos que não é óbvia, porque aí vai entrar no outro problema, né? Que é a não lógica, eles não têm lógica nenhuma. Mas a conclusão deles é o seguinte, então, para o bem da mulher, é legítimo matar, né? É legítimo assassinar bebês, porque... E aí os motivos são variados, né? Só que eles caem num problema grande de lógica, porque nesse ato de matar bebês, mulheres também são assassinadas, né? Enfim, então é só um detalhe aí, uma prova de como que isso acontece, né? Como que essa mudança, como que essa influência na comunicação altera até a forma como as pessoas pensam, né? Então tudo começa... Mãe. Filha, a mamãe tá ocupada. Tudo começa com a linguagem sendo ali distorcida no dia a dia. Ah, mas a mulher, ela foi colocada como o centro de tudo, né? E aí culmina em atos, né, no caso do aborto, pecaminosos. Então, voltando para o livro, né, os autores vão falar um pouquinho sobre o ataque à linguagem de gênero. Hoje em dia, né, as pessoas não falam mais a mulher, né, que está gestante, ou estudante, né, a gestante. As pessoas, elas falam a pessoa gestante, né, a pessoa estudante. Então, sempre querendo ali abolir, né, qualquer menção a gênero, né, a essa diferença de gênero. E isso também é feito, né, em nome da defesa feminina. Então, em nome da mulher. Então, assim, a mulher, ela é importante. Como assim a gente vai usar uma palavra masculina, né, como uma palavra neutra? E aí os autores vai para a Bíblia, né? Mostra que lá em Gênesis, homem e mulher são distintos, complementares e também interligados. Então, a Bíblia, quando ela vai se referir ao gênero humano, ela vai usar palavras que unem ali homem e mulher como ser humano, né? Mas quando ela vai distinguir, né, principalmente a função, ela vai usar palavras que vai fazer essa distinção. Então, em Gênesis 2:23, tá escrito: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Aí no hebraico é Ishá. Porquanto do varão Ish foi tomada. Pede pro papai, filho. Então os autores colocaram aqui essa observação, né? A Bíblia, ela coloca Ish, né, para homem e Ishá para mulher. Só que a Bíblia mesmo demonstra uma relação mútua e complementar, né? A própria formação ali das palavras expressa essa ligação entre os sexos, né? Além disso, a Bíblia também usa termos masculinos como inclusive de toda a humanidade. Então, esses termos normalmente é o Adam, né? Enosh e Enash, que significa ser humano, sem excluir as mulheres, né? Tem um outro texto também que eu coloquei aqui, que é Gênesis 9. Gênesis 9:5, que Deus fala, né? De todo homem, pedirei contas. E em Gênesis 1:26-27, façamos o homem, Adão, né? A nossa imagem. Homem e mulher os criou. Então, da mesma forma, no Novo Testamento, isso acontece também na língua grega, né? O grego é um pouquinho mais difícil de pronunciar, mas a palavra genérica, né, para homem e mulher é anthropos. E a gente vê esse exemplo lá em Atos 17:30, né? Deus manda agora que todos os homens, né,
em todo lugar se arrependam. E aqui não significa somente homens masculinos, né? Mas homem como ser humano. E a Bíblia ela só vai usar palavras específicas para distinguir o sexo quando o contexto vai exigir isso, né? Então, olha a diferença, né? Quando a Bíblia ela coloca essa distinção, ela coloca porque é importante mostrar a distinção das funções, né, de cada um. E não simplesmente por uma questão assim, olha, vou colocar aqui essa distinção para a mulher não se sentir, né, excluída. Isso não acontece. Então, resumindo, né, a Bíblia ela reconhece distinção, mas ela não usa essa distinção de forma artificial para agradar um ou outro, né? Ah, vou falar que homem é mulher para a mulher não se sentir excluída. Não, ela usa porque o contexto pede. E então, biblicamente, a gente percebe que a Bíblia ela tem uma gramática, né? Foi construída pelo próprio Deus. E então essa gramática, ela não é à toa, né? Ela tem propósito. Deus, ele fez homem e mulher distintos, né? E tá tudo bem usar uma palavra masculina para se referir a ambos, né? Como a própria Bíblia faz. Na Iada, né? E Ishi também, como nós vimos. E esse movimento moderno, né? Eles tratam gêneros como homens e mulheres no momento. Então, no momento, assim, não existe distinção nenhuma, né? Homem e mulher é tudo uma coisa só, cada um escolhe o que quer, né? E depois eles se contradizem, dizendo que tem distinção, que você precisa se referir a homem e mulher quando você vai falar, né? Eles colocam ali um erro de lógica de novo, né? Eles desmontam a lógica mesmo. E quando eles querem abolir o uso genérico, eles usam isso somente no campo ideológico mesmo. Porque a gente não vê, né, essa galera exigindo, né, um termo genérico, por exemplo, para os animais. E enfim, eles exigem isso realmente para agradar, ainda usar ali a mulher, né, para colocar a mulher, olha, a mulher ela precisa ser citada, né? Eles e elas, né? Você não pode excluir o elas, né? Você não pode pais, né? Antes falava nas escolas, né? Tinha reunião de pais, hoje é reunião da família, né? Ou reunião de pais e mães, sendo que pai já abrange, né? O pai e a mãe. Então, os autores eles mostram ali que não se trata de coerência, né? Mas de uma revolução cultural mesmo. E isso é importante porque às vezes eles usam até a Bíblia para mostrar que tá tudo bem fazer essas modificações na linguagem, né? E aí os autores mostram que Deus, ele inspirou profetas e apóstolos para criar palavras novas, especialmente para descrever verdades espirituais, né, mais profundas. Só que Deus nunca fez isso para apagar essas distinções sexuais, né, que ele mesmo criou. E é isso que eles fazem. Então, existe um movimento até mesmo cristão não, né? Mas que usa a palavra de Deus e o nome de Cristo para revolucionar até mesmo aquilo que a Bíblia fala. E aí pega aqueles textos ali em que os profetas, né, estão criando palavras para também criar palavras novas, né? Todes, por exemplo. Só que a Bíblia, ela nunca fez isso, né? Para modificar a criação, né? E é isso que eles fazem. E é importante também essa questão da inferioridade feminina, que querem colocar na cabeça da mulher, que isso mostra uma inferioridade, o fato de haver palavras masculinas que sirvam para ambos os sexos, né? E aqui eu até coloquei também um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, que Paulo escreve: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher.
Porque assim como a mulher procede do homem, assim também o homem nasce da mulher. Ou seja, a Bíblia mais uma vez deixa claro que existe distinção, existe complementaridade e uma interdependência, né? Não existe inferioridade. Então, a tentativa moderna de apagar isso, né? De camuflar isso, apagar isso, é uma rebelião contra o próprio Deus, contra essa gramática da criação mesmo. Né? Então, por isso, o uso genérico de ele, dele, homem, não é uma opressão. É simplesmente o modo natural da língua e um modo coerente com a revelação de Deus. Eu até lembrei que no outro livro, né, do Clube do Livro que a Andrea tá conduzindo, O que Deus diz sobre as mulheres, o penúltimo capítulo, se não me engano, tratou sobre essa questão. Por que, que Deus é masculino? Por que, que Deus é pai e não é mãe? E tudo isso é uma questão de coerência com o modo que Deus decidiu se revelar. Né? Na questão da paternidade de Deus, a gente sabe que existe toda uma teologia que revela, né, que Deus ele é o Pai, né? Deus ele é o cabeça, Cristo é o cabeça, né, da igreja. Tem a questão pactual também. E isso segue o mesmo ritmo, é uma forma coerente com aquilo que Deus revelou. Tanto na criação, né, e no caso dos gêneros, da sexualidade, enfim, quanto na revelação especial dele, nas escrituras, né? Estou um pouquinho resfriada. Então, existe uma insistência em apagar essas distinções linguísticas para apagar também essa distinção de homem e mulher. Né? Então, nada é por puro capricho, né? Tem um propósito por trás. E a gente sabe que a linguagem, ela entra na nossa cabeça, ela se torna pensamento, né? Cosmovisões, tudo aquilo que a gente escuta, fixa e constrói raciocínios, né? E a partir desses pensamentos, desses raciocínios, nós agimos. Então, toda ideia, todo pensamento tem consequência. Né? Então, quando uma pessoa começa a ter uma ideia, poxa, realmente não existe, né, distinção, então por que, né, ficar se referindo assim? A pessoa ela vai realmente acreditar que Deus não criou homem e mulher, né? Como Gênesis diz. Ela vai facilmente ser levada pela ideia de que o gênero é uma construção social. Né? Então, é por isso que o mundo tá como que tá, porque essa batalha cultural ela tem acontecido há muitas décadas já, né? O que a gente vê hoje é a consequência dela. E a Bíblia também ela já previa, né, esse tipo de pecado, esse tipo de problema, quando ela fala sobre as obras da carne, né? Tudo isso que acontece não é nada afastado do mundo espiritual, né? Não é nada assim, isso aqui está acontecendo porque a pessoa X que está na política, né? Não, isso está acontecendo por conta do pecado mesmo, né? E essas guerras, né, de palavras, elas levam a uma divisão social muito grande. E então é uma quebra, né? É uma quebra de compromisso com a lei de Deus, né? Por isso que é importante cristãos estarem atentos a isso e principalmente ensinarem, então, agora, a partir de agora, né, os filhos que estão chegando a ficarem atentos a isso também. Né? Então, por isso que pode parecer, nossa, mas nada a ver, né? Tudo isso tem tudo a ver. Porque se a gente entende que está havendo uma guerra, a forma de nos portarmos diante dela, né, já muda. Porque como falamos no outro encontro, né, o motivo de aprendermos uma boa retórica é principalmente para anunciar o evangelho, né? Porque se tudo isso aqui é aceito, se tudo isso aqui é recebido como, tá tudo bem, são coisas secundárias, né? São coisas que não afetam diretamente a nossa fé. Se tudo isso tá
está sendo recebido por nós como tá tudo bem, afinal, século XXI, né? A gente vai começar a falar que tá tudo bem também modificar os próprios textos das escrituras, né? Como já acontece. Então a gente começa modificando a revelação geral de Deus, né? E depois a gente começa a ceder, a inclinar o nosso coração, né, em discordar das palavras bíblicas, né? Isso é mais difícil para um cristão, mas isso acontece também, né? Tem muitos cristãos que não aceitam, entendem que muito do que está aqui foi para uma época passada já, né? A gente escuta isso de irmãos até. Então é muito importante termos esse olhar para isso. E já partindo aqui para o final, os autores colocaram uma questão muito importante, que hoje parece um absurdo a gente falar de estereótipos, né? Então hoje não pode, você não pode falar de uma cultura ou de um grupo, você não pode ter uma opinião, né? Esses dias eu estava no Instagram e eu vi um vídeo em que um rapaz ele estava vestido com uma roupa mexicana e ele perguntava para alguém, um americano, eu acho, o que ele achava da roupa dele. E os jovens ali que respondiam falavam, isso é um absurdo, isso é opressor, né? Você tá usando uma roupa de um grupo que não é o teu, né? O cara tava com um chapéu mexicano. E aí quando ele perguntava, tá, por quê? O pessoal não sabia responder o porquê, né? Eles apenas estavam ali replicando palavras que eles ouvem, né? Escola, universidade, enfim, e eles não entendem o porquê, né? Então eles estavam transmitindo umas ideias que eles acreditam e não sabem o porquê, né? Então esse ponto do estereótipo. Uma coisa que os autores mostraram biblicamente são que estereótipos são legítimos desde que sejam verdadeiros, né? E eles lembraram um texto bíblico onde o próprio Jesus usou de estereótipos, né? Quando ele chamou os fariseus de hipócrita, em Mateus 23. Então, era um fato. Então, fariseus são hipócritas, né? Paulo também falou isso, falou que os cretenses são sempre mentirosos, né? Comilões, preguiçosos, em Tito 1. Então, existem estereótipos, desde que sejam verdadeiros, nós podemos usar de estereótipos, né? Por mais que a nossa cultura hoje diga que não, né? Então, eles atacam os estereótipos, exceto quando é para criticar cristãos, né? Porque se você perguntar o que acham de cristãos, eles vão esbanjar estereótipos, e no caso deles, falsos, né? Eles têm muitos estereótipos falsos, como todo pastor é ladrão, né? Todo religioso é ignorante, né? É burro. Então eles têm um monte, mas sobre os índios, né? Sobre os africanos, sobre grupos, né? Islã, enfim, nós não podemos, né? Falar nada. Então outro ponto que os autores colocam, que eles fazem essa proibição não por uma boa moral, buscando uma boa moral, mas eles fazem isso por ideologia mesmo, né? E eles usam da linguagem como um instrumento de transformação social. Então eles querem que todo mundo pense da mesma forma, e aceite os grupos com suas práticas imorais, porque é outra cultura, então tem que aceitar, não pode criticar, não pode falar nada, desde que não sejam cristãos. Se for cristão, pode, né? Mas se forem ateus, macumbeiros, nada pode ser dito sobre esses povos, né? Então a gente vê aí uma incoerência e nenhum compromisso com a verdade. Muito pelo contrário, né? A imoralidade também é bem aceita por essas pessoas, né? E então isso é muito importante, porque às vezes até nós como cristãos podemos ficar, poxa, realmente estereótipos, né? É um negócio assim, mas a gente vê relatos bíblicos e tá tudo bem, desde que sejam verdadeiros, né? A gente não pode
sair falando coisas da nossa cabeça ou acusando, né, um grupo ou uma determinada cultura falsamente. Mas se for verdadeiro, é justo, né, que seja dito essas coisas. E para finalizar aqui, eu tinha planejado um vídeo de uns 20 minutinhos, né, para não cansar quem está assistindo, mas acabou passando, mas já estou finalizando. Apesar de tudo isso, né, os autores eles trazem também uma palavra de esperança para nós que somos cristãos. Então, nós temos que dar uma resposta a tudo isso, né? O primeiro passo é reconhecer que existe essa guerra, né? Que existe uma nova linguagem sendo colocada como um instrumento mesmo de mudança social, né? E essa mudança social é sempre chutando para fora, né? As abordagens mais conservadoras, né? Que façam referência ao cristianismo e fazendo avançar o marxismo mesmo, o marxismo cultural, né? Ideológico. E isso é real, isso está acontecendo, né? Está entrando nas igrejas, infelizmente. Então, o primeiro ponto é reconhecer, né? E reconhecer que mudar palavras muda também pensamentos, mudando pensamentos muda raciocínios, mudando raciocínios mudam as ações, né? E mudando as ações, a gente tem aí uma sociedade com comportamentos completamente inaceitáveis, né? Para um Deus que criou uma sociedade e deu leis para ela, né? Porque a lei de Deus ela não é só para a igreja, ela é para todo mundo. Todos os homens têm o dever para com Deus, né? De andar de forma justa, né? Pela verdade, de forma honesta, e enfim. E então, depois que a gente reconhece isso, a gente precisa entender que essa mudança linguística ela não é neutra, né? Ela faz parte mesmo de uma religião. E essa religião é o ateísmo, né? É uma religião contra Deus. É uma sociedade que busca cada vez mais, né? Adorar um falso Deus, né? Em detrimento do verdadeiro. Então, não existe essa... Como a gente já viu nos capítulos iniciais do livro, né? A educação ela não é neutra. Nada do que falamos é neutro, nada do que pensamos é neutro. Ou a gente está fazendo uma referência ao Deus Criador, ou estamos sendo pragmáticos, né? Não existe essa neutralidade. E o que nós podemos fazer é levar cativa cada palavra a Cristo, né? A Bíblia ela nos dá a chave para resistir a esse processo, não sermos, né, influenciáveis, não sermos levados por essa mudança, né, linguística. Então, que todo o nosso pensamento, né, todas as palavras, tudo, sejam realmente cativas à obediência de Cristo mesmo, né? Não só o nosso pensamento, mas as palavras, como eu falei, é importante a gente considerar isso. Cada palavra a gente precisa colocar em submissão a Deus, né? Em Cristo. E recusar mesmo, né? Esses termos que distorcem a realidade criada por Deus, porque Deus criou uma realidade. Ah, mas estamos no século 30, que seja. Não muda essa realidade, nunca vai mudar, né? Então, que nós possamos crer e ensinar os nossos filhos a defender definições claras, bíblicas e coerentes, né? Ensinar nossos filhos a pensar de forma saudável, categoricamente. Isso aqui é assim porque isso significa isso e é assim, né? Não nos intimidarmos com esses ataques e uma coisa importante, né? Precisamos nos posicionar com firmeza, né? Sem sermos agressivos, mas com muita firmeza, sim, porque é uma batalha, né? E que essa batalha ela seja vencida, né, em Cristo, com palavras verdadeiras, né, belas e enraizadas nas Escrituras. Então, para concluir, né, o Senhor nos chama para a vigilância, né, e para a firmeza mesmo. Que tenhamos coragem de falar com amor, mas com firmeza.
que nossos filhos sejam influenciados por nós a também serem corajosos, né, nessa arte da comunicação, falar sem medo, se preocupando em agradar a Deus e não a homens, né? E sempre inculcar no coração deles que Cristo reina sobre tudo, inclusive sobre as nossas palavras, conceitos e também ideias, né? Então é isso, irmãs. Era mais uma chamada mesmo, um alerta para essa questão do politicamente correto. Eu sei que muito do que eu falei, muitas de vocês já sabem, né? Já estão aí acostumadas, né, nesse universo, né? Que seja também um lembrete para nós, que às vezes na correria a gente, né, vai levando, mas é importante estarmos atentas a isso, tá bom? Então um abraço e fiquem com Deus.